Boa tarde, gente. Graça sobre graça de Jesus Cristo em nossas vidas. Sem ela, o que seríamos de nós? Sem as misericórdias de Deus Pai, o que seria de nós nesse mundo tão conturbado e tenebroso? Gente, eu vou falar algo que o que está norteando na minha vida. A Bíblia fala que onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. E é o que tem acontecido na minha vida que Deus tem me pedido, me orientado, me induzido a falar através do Espírito Santo dele. Eu ainda vou gravar um vídeo, vai ser longo, com o testemunho da minha vida que vem desde a minha tenra idade. Daí nós vamos passar por diversas situações diferentes, de livramentos e providências de Deus até os dias atuais. Então, essa semana, antes de ontem precisamente, Deus me orientou a desenvolver uma logo para que eu colocasse como marca d'água nas frases que o Espírito Santo me dá, para que eu colocasse como marca d'água nos vídeos, nas fotos em si, para criar uma identidade original do ministério dele através da minha vida. E ele me deu Hebreus 4:12. Inclusive eu até tenho utilizado a escrita no latim. E todo mundo sabe o que é que se diz lá em Hebreus 4:12. E o ministério dele na minha vida tem o nome de Vivendo pela Espada. A espada, obviamente, é a palavra de Deus. E ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, a palavra do Senhor. Ela divide tudo, o real do irreal, a bênção da maldição, o querer do homem e a vontade de Deus. E nessa logomarca tem as minhas iniciais, Gesias Villanova, JVN. Para que se credibilize, como dentre outras personalidades aí do meio evangélico, gospel ou secular, né, pessoas como já se foram, Smith e Wigglesworth, Benny Hinn, Billy Graham. Benny Hinn não morreu, nem Billy Graham, mas Rex Humber, Spurgeon, C.S.W. Lewis, dentre outros. O legado de Deus através da vida deles ficou na história, e a gente de vez em quando está postando uma frase com a foto deles e o nome embaixo, para que seja dada honra a quem tem honra. E isso criou um rebu do caramba. Vai ter alguns amigos e amigas minhas que são pastores, teólogos, teologandos, que participaram desse rebu, mas isso não criou um impasse, mas não criou uma inimizade, porque nós temos o Espírito de Deus que ele age entre mim e você, entre eu e eles, entre eles e mim. Então há uma comunhão. Mas deve ter causado problemas na mente de você que viu o slogan, porque tem lá o nome ministério, e a palavra ministério não significa propriamente que eu estou criando uma igreja. Pessoas me perguntam, você é pastor? Não, eu tenho convicção do meu chamado, mas eu ainda não sou pastor. Estamos iniciando, a início do ano que vem, aí o seminário teológico, já está tudo certo, para em 3, 4 anos a gente adquirir as prerrogativas, as credenciais que nos atenuam ao ministério ao qual Deus já nos tem chamado. Desde a infância, mas a minha consciência do chamado veio com 15 anos de idade. Isso eu vou contar no testemunho futuramente. Então, criou-se esse impasse na questão, porque o nome JVN, a sigla do meu nome, as iniciais, está muito grande. E aí, vocês vão ver isso. Eu vou botar no canal do YouTube com uma foto principal lá, tá? O canal já tem o nome, Vivendo pela Palavra, que é a palavra de Deus, pela espada. E também tá no meu Instagram e no meu Facebook, no feed de notícia, das duas páginas, das duas redes. E você pode ir lá, @Gesias Villanova, como você pode, tanto no Facebook é Gesias Villanova e o @ no Instagram. E vocês vão verificar, eu não tenho essa tecnologia aqui ainda, eu sou muito arcaico, obsoleto, eu estou fazendo as coisas aqui na internet, porque Deus me imbui e me orienta a fazer isso. Eu não gosto desse tipo de coisa. E JVN no centro e em cima, Vivendo pela Espada, Hebreus
4:12, JVN, e a espada vazando o meu nome até embaixo, morrendo em cima da Bíblia aberta e no divisor do livro, das páginas. Ou seja, para que eu fale sobre a espada da vida, na vida das pessoas, o efeito que ela surte, porque ela é eficaz, eu preciso ter que essa espada transpasse a minha vida também. E para isso, nós vamos falar mais uma vez sobre chamado. Tá? Em Romanos 11:29, e eu quero contar uma história sobre esse versículo que anos atrás o pastor Adriano da Igreja Nova Vida de Colubandê, ele ainda fazia teologia, porém já tinha um chamado. Depois ele assumiu, não sei se ele está lá ainda na Igreja Nova Vida de Tribobó, São Gonçalo. Amigo meu, apesar que não nos falamos há muito tempo. Eu saindo para a igreja, ele sabia, às vezes, antes de começar o culto, eu quero trocar uma ideia contigo. E eu fiquei ansioso, eu sou um cara ansioso, apesar que a palavra diz que não ansiemos por nada. E ele sentou comigo e ele falou assim: cara, deixa eu te dizer uma coisa. Hebreus 11:29. Pois os dons e o chamado do Senhor são irrevogáveis. E aquilo me incomodou e eu continuei a minha vida inteira fugindo disso, fazendo, obviamente, o oposto, o antônimo da vontade de Deus na minha vida. Hoje eu entendo, e nós vamos falar sobre isso daqui, sobre os dons que Deus nos dá, não é nosso, não são nossos, para Ele usar através da nossa vida. E o chamado é irrevogável, queira você ou não. Isso eu estou falando de pessoas que têm um chamado específico. Nós somos pessoas que temos um chamado universal para a salvação, pois Deus não se agrada que uma alma se perca, mas que todas encontrem a salvação. Mas aí esses contam com o livre-arbítrio. Mas aqueles que têm um chamado específico, não há livre-arbítrio. Você pode dar um pitu, uma volta em Deus, um tempo, e Ele vai permitir, mas vai chegar um momento que a vontade dele vai prevalecer. Porque quem é o homem para contender contra o Senhor? Em Hebreus 4:12, para aqueles que não sabem, têm preguiça de procurar, nos fala o seguinte: pois a palavra de Deus ela é viva, ela transcende épocas e tempos. O cronos de Deus é diferente do nosso tempo. Viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto em que divide a alma do espírito, a junta das medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração do homem. Quando a Bíblia se refere a coração, se refere ao intento, à vontade do homem, está se tratando aí da onisciência de Deus, é um dos atributos do Senhor. Ninguém tem. Ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele é onisciente, ele sabe de tudo que já houve, que há e que ainda haverá. Antes de você pensar, ele já sabe. Lá em Salmos, se eu não me engano, ele fala que antes que eu fosse entretecido no ventre da minha mãe. Esse entretecimento significa antes que o seu pai ou meu pai tivesse o orgasmo, o gozo, e ele, através do esperma, o sêmen, colasse no útero fecundo e ali desse origem a um feto. Deus já sabe do que passa na tua mente. E ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Deus não tem inimigo. Eu já falei isso aqui. Nós temos o inimigo das nossas almas, mas Deus não tem inimigo. Até quem é o inimigo das nossas almas, que tem um poder do caramba, que é Satanás, que é um ser celeste, era celestial. Hoje ele é infernal, mas Deus não desautorizou ele, não tirou o poder dele, porque Deus não volta atrás da sua palavra. Foi criado por Deus. Então Deus ele é todo poderoso. Tem um louvor que é baseado, hoje eu gosto muito desse compositor, eu acredito que Deus até o presente momento usa muito ele para a minha vida. Se você o conhece, tenho certeza que ele usa para a tua vida também, e o testemunho dele é gostoso, é bonito, que fala lá em Jó, a base desse louvor é em Jó 4:22. Bem sei que tudo tu podes, que tu tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos ou frustrados. Se Deus prometeu, se Deus determinou, está aí na história bíblica e na tua história de vida e na minha, porque nós continuamos escrevendo a Bíblia através dos Atos dos Apóstolos.
nada do que Deus determina pode ser frustrado. Então, gente, a questão dessa logo é para trazer uma identidade, e o símbolo dela é a espada, que significa a palavra de Deus, transpassando minhas iniciais, ou seja, minha vida, e levando, culminando na palavra de Deus. O ministério, né, é o dom que ele me deu, é a ordem que ele me deu, que ele me determinou. Ele disse para mim: abre a tua boca e fala. E eu questionava: Senhor, eu vou falar o quê? Agora em março, na UTI. Foi quando eu senti escamas caindo dos meus olhos, e eu vim ver o quanto podre e sujo eu sou. Então de mim eu não tenho nada para falar. Mas o que é que eu tenho para falar? Eu tenho para falar sobre rubéola, sarampo, croup, que foi difteria, hepatite 2 vezes, cachumba. Depois eu tenho para falar sobre um acidente de moto, um coma, uma quase morte clínica. Clinicamente eu fui dado como morto, porque minhas plaquetas de defesa do organismo ficaram abaixo de 3.000. Eu fiquei em coma, tive experiências teofônicas, 2 com Deus em coma, e uma quando eu saí, na primeira noite que eu saí do coma. Depois nós tivemos vários livramentos. Eu não quero aqui, eu estava até conversando ontem com um amigo e cliente, irmão em Cristo, na barbearia. Eu não quero denotar e dar aqui ênfase às coisas do diabo, mas eu não tive uma vida bacana. Eu nunca fui viciado, mas eu tive experiência com várias drogas diferentes. Quem mora no Rio de Janeiro, quem é carioca, quem morou lá, sabe que a cocaína é como você comprar bala na esquina. E algumas vezes, duas vezes precisamente, eu tive fuzis apontados para minha cara, para minha cabeça, porque eu fui buscar droga e o cara cismou que eu ia tomar uma boca de fumo. Eu andava de tênis, como eu ando ainda hoje, tênis, meia, canela curta, bermuda de elástico, na época era Headley, Ten Country, Cobra d'Água, né? Eu era camiseta, uma mochila nas costas, mas dentro da minha mochila tinha máquina furadeira HP 1500 da Makita, que ela tem auto reverse, ela tem controle de velocidade, tinha notas e toda a ferramenta, porque eu era montador de móveis. E era um óculosinho de sol, Spy, hoje o que manda é o HB, então aquela correiazinha aqui do surf pendurada, né? Brinco na orelha, relógio, deixa eu me lembrar, G-Shock no braço com a pulseira de velcro para dar mais firmeza e consistência da Headley. Então, eu passei por esse tipo de vários livramentos, de ver a morte me encontrar de frente. E Deus, ele não faz, nós passamos por isso. O diabo age contra a nossa vida e Deus entra com a providência e com o livramento, como foi na vida de Jó. E no último capítulo, Jó disse isso: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados na minha vida, através da minha vida, através do ministério que Deus deu para você, que você sabe qual é, e ele deu para mim. Qual é o ministério? Deus, o que é que eu vou abrir a boca para falar? Vai falar dos livramentos, dos milagres que eu operei através de você, em Deus e o meu nome. E é disso que eu quero falar e vou sempre falar, das maravilhas do Senhor na minha vida. Das capotagens com carro, das quedas de moto, dos internamentos, das cirurgias. Deus, ele nos capacita através dos livramentos e providências divinas, porque ele nos outorgou um chamado, uma responsabilidade. E eu não sei se eu já disse aqui, nós somos apenas o conduíte. Quem entende de obra sabe que dentro da parede passa o conduíte de plástico. Esses conduítes somos nós. A parede é o mundo, são as pessoas que nos envolvem. Dentro dele passa o Espírito Santo, dentro do conduíte, que é a palavra de Deus. Ela me corta nesse símbolo que vocês vão verificar lá, e ela corta você da mesma forma, e você tem que viver essa palavra para poder falar dela com autoridade. E dentro do Espírito, através do Espírito Santo, que é a fiação, vem a eletricidade, que é o poder de Deus através de você. Então é isso que Deus, ele me orientou a fazer. Eu já estou sendo tido como louco, mas a palavra de Deus, ela é loucura para os homens. Ele apenas me disse: não desista, e eu penso em desistir.
E ele fala, não pare, é nítido, é evidente, é audível o Espírito Santo falando no meu ouvido. Essa semana eu entrei num site de relacionamento. Não é pecado. Mas Deus, ele me quer só. Na atual conjuntura da minha vida, de processo e tratamento que eu estou passando dele, ele falou, para que você vai arrumar um relacionamento? Para desviar o foco? Aí vocês lembram que eu falei no vídeo lá atrás sobre o meu chamado e que eu disse que o profeta foi utilizado, ele disse que eu seria no processo do oleiro, né? Eu seria peneirado, molhado, amassado, moldado, levado ao fogo, e se rachasse, ele me levaria de volta e faria tudo de novo. Se não rachasse, ele me tiraria, me pintaria e me colocaria na prateleira. E Deus disse, sai desse troço aí, Gesias. Tá procurando sarna para se coçar? Não é o meu propósito na tua vida no momento. Eu sou um homem que eu preciso de uma companheira. Meu sonho é ter uma companheira que hoje que eu me encontro na posição de obediência, que eu possa falar lá do púlpito, ali está a minha noiva, a minha namorada, a minha esposa, levanta a prenda da minha vida. Eu acho bonito quando os pregadores fazem isso, mas ainda não é o momento, isso se chama obediência. Não é o meu querer, não é a minha vontade, não é a tua vontade, não é o teu querer, é o dele. É o dele. E ele vai te apresentar alguém na hora certa. Então esse ministério não é uma igreja que eu vou abrir. Até porque se Deus achar que eu vou ser um pastor de igreja, quando eu concluir, se ele permitir o seminário, algumas igrejas vão me procurar, possivelmente, e eu vou ser conduzido a uma delas. É assim que funciona. Quem é pastor sabe disso. O seminário que eu pretendo, eu vou fazer, já está tudo certo, é o Batista. Batista da Renovação, mas é o Batista. Porque eu sou pentecostal. Não adianta eu fugir disso. Então o ministério é um ministério itinerante. É o que Deus vai fazer e está fazendo na minha vida, porque ele tem me levado a algumas igrejas para dar um testemunho de vida do que ele operou na minha vida, porque pessoas precisam ouvir como eu preciso ouvir o teu testemunho, tu precisa ouvir o meu. Isso vai criar uma edificação de Deus na nossa vida. E tem pessoas que, o que pra gente pode não parecer nada, para as pessoas é tudo. E Deus precisa ouvir. Perdão, as pessoas precisam ouvir o que Deus ele faz. Porque tem pessoas que não acreditam. O mundo está dizendo que Deus não existe, o mundo está dizendo que Deus não opera milagres, que Deus não opera maravilhas. E ele continua fazendo, Deus é o mesmo, mas o mundo está cegando as pessoas, está afastando as pessoas de Deus, e Deus ele quer proximidade. Então o ministério, o chamado, que é o dom, que é irrevogável na minha vida, através de mim, porque ele é exclusividade de Deus na minha vida, o teu é exclusividade de Deus na tua vida, são experiências diferentes, a tua vai me edificar e a minha vai te edificar, e assim vamos construindo o reino de Deus aqui na terra. Se chama Vivendo pela Espada. A música é do cantor e compositor Samuel Messias. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não pode. Jó 4:22. E nós temos exemplos na palavra de Deus, de homem, vou citar alguns aqui, me corrijam os teólogos de plantão, porque críticas sempre vão haver, e eu lido bem com elas, da maneira que elas vão vir. Não vão vir com agressividade, quem é servo de Deus não vai ferir, mas vão vir com contundência. E eu recebo todas as críticas, porque o meu maior crítico, engessador e corrigidor é Deus, né? Isso me faz lembrar de uma coisa, um pensamento, vou até escrever, um pensamento que Deus, o Espírito me deu hoje de manhã. Quando sairmos de uma prova, nunca diga assim, Deus me deu a vitória, eu sou vitorioso. Pelo contrário, Deus te aprovou. Porque quando nós estamos na mão de Deus, passando por determinado tratamento e situação, nós estamos passando uma prova, assim como no colégio, nós estudamos 3 meses, aí vem a prova.
E nós fazemos a prova e tiramos uma nota entre 5 e 10. Abaixo disso há uma certa reprovação. E quando nós saímos daquela prova, Deus não nos deu a vitória. É uma vitória porque nós galgamos e passamos de uma fase para outra, de 3 em 3 meses. Quando chega no final do ano, passamos de série, passamos de ginásio para primário, de primário para ginásio, de ginásio para secundário, segundo ano, terceiro ano, depois faculdade. Aí é uma vitória da nossa vida. Mas quando nós saímos de uma prova, nós encontramos a aprovação e não a vitória, porque Deus não tenta o homem. Está na palavra de Deus. E eu me recordo aqui de Sansão. Eu me recordo de Jeremias. Eu me recordo de Paulo, de Pedro, de Timóteo, até do próprio Jesus. Pessoas com chamados específicos, em que passaram por provações, sendo refinados como ouro, na mais alta temperatura. E eles deram sinais, não é o caso de Jesus, tirem Jesus dessa parte, mas especificamente Elias, Isaías, Sansão, Jeremias, Paulo, Timóteo, Pedro, dentre tantos outros, deram sinais de que eles não queriam. E isso me remete à peculiaridade na vida das pessoas que tem um chamado específico. Você que tem um chamado específico está entendendo o que eu estou te falando. Então eu separei algumas coisas aqui, por exemplo, quando nós temos um chamado específico, a primeira coisa é a sensação de incompetência. Ó Senhor, quem sou eu para falar ao teu povo, um homem de lábios impuros que vive no meio de um povo de lábios impuros? Aí o outro foi para dentro da caverna e fala, Senhor, eu estou com medo e fiquei sozinho em Israel. Ele fala, não, ainda tem tantos profetas lá que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Outros foram chamados especificamente, como Paulo. Deus tinha pressa na vida de Paulo. Tem alguns que têm um chamado que Deus tem pressa na vida deles. Jeremias foi tolhido de um monte, proibido de um monte de coisas e prazeres humanos. Prazeres normais, eu não digo da carne, casar, ser um sacerdote, como era a herança da família dele, a hereditariedade, de gozar da confiança e da amizade do rei, né? Sansão tinha força, mas ele tinha uma tendência a fazer somente o que a sua concupiscência mandava. Mas nenhum dos planos do Senhor, principalmente na vida de Sansão, pode se frustrar. Ninguém vai morrer antes de que Deus cumpra a vontade dele. Você que tem um chamado específico de Deus, você não vai morrer até que Deus cumpra a vontade dele. É dele, não é a tua. Tu não é especial porque Deus te chamou. Tu é especial porque Deus tem um propósito através da tua vida e Deus não se deixa escarnecer. Ele não vai deixar você morrer. Sansão, especificamente, na hora que ele concluiu, ele morreu. Mas primeiro a vontade de Deus teve que ser concluída, finalizada, findada. Porque foi para isso que Deus chamou ele, foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso que Deus me chamou. Para que a vontade dele se cumpra através da nossa vida, porque o ministério não é nosso, ele é dele. Não é isso? Então vamos lá, sensação de incompetência, sentimento de autocomiseração. Né? Vou traduzir para você o que é autocomiseração. Ó céus, ó vida, né? Aquele amiguinho do coelho ringo, ricochete. Se você é muito novo para entender o que eu estou te falando, pergunta ao seu pai ou a sua mãe, ou vai pesquisar na internet. Coelho ringo, ricochete, né? É o sentimento de autocomiseração. Ó céus, ó vida, tudo vai dar errado, não posso, tá? Sentimento de indignidade. Isso é bom. Nós não nos sentimos dignos de que Deus opere através da nossa vida. Mas não é por meritocracia. É por cristocentrismo. Deus ele quer que através do sacrifício de Cristo nós resplandeçamos a sua luz e o Espírito Santo opere através da nossa indignidade. Porque se nós fôssemos dignos, nós estaríamos inviabilizando o sacrifício de Cristo. Dúvida. Todos nós temos dúvida. E mesmo em meio ao poder e o operar de Deus, já na efetividade através da nossa vida, vem a dúvida. A dúvida, se ela passa dos limites, ela é falta de fé. Mas até determinado momento, isso é uma coisa de relacionamento particular seu com Deus e o Espírito Santo, ela se torna zelo. É assim que eu estou aprendendo.
diretamente com o próprio Deus. Covardia. Quando Deus nos manda falar algo, quando Deus nos manda entregar uma profecia, quando Deus nos manda preparar uma mensagem, quando Deus nos conduz a determinada igreja, a gente sente aquele frio na barriga e vem aquela covardia. Porque o homem por si só ele é covarde, mas diante de Deus nós somos valentes, como foi Davi diante de Golias, como foram os 300 de Gideão. Tá? Vai se identificando aí, porque é sinistro. Sentimento de insuficiência. Lógico! Quem nos completa é Jesus. Quem nos completa e nos capacita é o Espírito Santo de Deus, que ficou aqui na terra. Se nós fôssemos autossuficientes, e muitas das vezes nós nos sentimos assim, isso nos derruba, e quando nós estamos fora do propósito, num mundo bem distante da vontade do Senhor, é assim que nós nos sentimos autossuficientes. Mas nós precisamos dessa insuficiência, porque quem nos preenche e nos transborda e tira toda desintoxica, tudo aquilo que não agrada a Deus, tira tudo e bota para fora é o Espírito Santo do Senhor. Nele nós encontramos suficiência. Aí nós vamos para o 7, eu parei por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí nós chegamos no processo. Deus começa um processo por obrigatoriedade, depois ele nos convence, ou ele começa um processo porque ele nos chama, ele te chamou e você aceitou e se permitiu. Se torna mais fácil. Dentro do processo, aí eu vou falar do que eu estou passando na minha vida, eu acredito que você já passou muito mais, se não passou ainda vai passar, e também já passou por isso daqui. Vem o descrédito, as pessoas ao nosso redor, principalmente da nossa casa, começam a nos descredibilizar. Vem dores emocionais, às vezes dores físicas, dores espirituais. Vem as perdas, nós perdemos um montão de coisa. Mas no meu caso, Deus tem tirado coisas da minha vida que não eram minhas. E quando for meu, vai vir no meu nome. Quando for minha, vai estar com o meu nome lá no cartório. Seja um bem material ou a mulher que vai me acompanhar pro resto da vida na obra e eu acompanhar ela na obra da vida dela pro resto da vida. Vai estar lá, o meu nome vai entrar no nome dela. Vai vir desonra. Profeta de casa não tem honra. Não houve honra para a maioria ou para todos os profetas em Israel. Não há honra. Não espere honra dos homens, até porque isso é massageamento de ego. Nós seres humanos não sabemos lidar com isso. Honra é de Deus. Vem para nós e sobe para ele, desce dele de nós e passa para os homens. Que espere honra somente do Senhor. Que maior honra do que está no processo não há. Humilhação. Dói, trata, machuca, quebra, desnorteia, faz o choro vir na hora que a gente não quer. Abandono é uma sensação de abandono de literalmente você, eu sou, você é abandonado por tudo e por todos. Nós nos sentimos sós. Mas é nesse momento de, teoricamente, solidão ou de solidão humana na esfera horizontal, que na esfera vertical você está acompanhado, muito bem acompanhado. Gente, eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês o motivo o que é a palavra ministério na minha logomarca, o que é o JVN ali, é questão de credencial, tá? Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tem um pastor que hoje ele não age mais naquele pastoreado, mas hoje ele é um político que eu admiro muito tudo que Deus já fez através da vida dele. Se esse vídeo um dia chegar aos ouvidos dele, eu acompanho ele há muito tempo. Ainda tem alguns CDs guardados aqui, DVDs, perdão, também, que é o pastor Marcos Feliciano. Hoje ele é um senador. Hoje ele é um paladino do evangelho dentro do Senado. E eu até vi um vídeo essa semana, ele e o pastor Abílio Santana na África, louvando a Deus, dançando, como os africanos dançam. E tem uma mensagem dele, que ele fala que o que os olhos não viram, o coração não sentiu, é mais ou menos assim.
em que ele estava na África muitos anos atrás e ele estava pregando e ele falou, a hora do louvor, ele falou, agora eu vou ensinar, ele dizendo, agora eu vou ensinar os africanos a louvarem a Deus. Ele se sentiu envergonhado, porque os africanos batiam muita palma, batiam o pé no chão e a poeira subia. E ele falou, Deus, eu pensava que eu te adorava, agora eu não sei o que é adorar. Então o evangelismo transcultural, a Kairos trata sobre isso. Paulo foi um grande professor do evangelismo transcultural. Às vezes a gente quer dar uma dançada no espírito, quando é do espírito dentro da igreja somos criticados. Mas o africano, dentro da sua cultura, que transcende antropologicamente a vida dos africanos, eles dançam, eles pulam. Não façamos isso por imitação, mas façamos isso por como Deus fez com Miriam e como Deus fez através de Davi quando recebeu a Arca da Aliança em Jerusalém de volta. Ele dançou, ele dançou. O filme sobre isso, quem estrela esse filme bem novinho é Richard Gere. É lindo ele dançando. Ele tira a sua roupa, fica teoricamente só de cueca para a época e ele dança. E aquela dança desconexa, não tem passo sincronizado. É um movimento do espírito. Então, gente, que Deus ele nos abençoe. 31 minutos. Que Deus ele nos abençoe. Que Deus ele continue nos guardando, nos conduzindo, nos imbuindo, nos orientando, dando discernimento. Tá? Ama a sua vida. Perdão. O ministério do pastor Marco Feliciano é hora de semear fogo. E quem acompanha as mensagens dele há anos sabe que realmente quando ele prega, o fogo pega. Quando o pastor Marco Feliciano prega, o fogo pega. E o meu é o ministério que Deus me deu através daquilo que ele mesmo me ordenou, vivendo pela palavra. Vocês vão entender isso lá na frente. Eu não consigo, jamais eu consegui, o meu pastor e amado Negrão abençoado lá do Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus da Rua 53, em Rio Vaz, Itaboraí, meu amigo, ele sempre diz, não adianta, eu não consigo pegar, Deus não me dá a mensagem de prosperidade, de vitória, Deus me dá a mensagem de exortação. Jeremias ele exortava. Então é necessário que para que Deus me use para exortar, eu tenha uma vida correta diante do reino e dos homens. Por isso que o nome do ministério que o Senhor, o Espírito, botou no meu coração, através dos meus ouvidos espirituais, se chama Vivendo pela Espada. A espada é a palavra de Deus. Ama a sua vida, que Deus nos abençoe rica, abundante e poderosamente. O Eterno está no comando. Ele sempre está.